Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série em que leio o livro O Guia Completo da Bhagavad Gita, com tradução literal, livro que foi escrito pelo senhor Howard Resnick, ou Hridayananda Das Goswami, ou HD Goswami, como costuma também aparecer mais comumente, em virtude da dificuldade das pessoas falarem Hridayananda HD, fica mais fácil. Esse autor é um norte-americano de família judaica que nos anos 60, final dos anos 60, conheceu o famoso introdutor do movimento Hare Krishna, um indiano da tradição do Gaudiya Vaishnavismo. Esse Howard Resnick conheceu então o introdutor do movimento Hare Krishna, o Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e se tornou um discípulo, um devoto desse caminho espiritual. E alguns anos atrás ele apresentou esta tradução literal da Bhagavad Gita e um comentário, não é, dos fundamentos do Bhagavad Gita, ou da Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Como eu disse aqui no início, né, desta série, o movimento Hare Krishna, que foi trazido, né, foi instituído aqui no Ocidente pelo Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele tem como sua obra mais conhecida um livro chamado o Bhagavad Gita Como Ele É, que é uma tradução muito particular do Swami Prabhupada da Bhagavad Gita, e sobretudo um comentário, né, muito próprio da sua interpretação da Bhagavad Gita. O Howard Resnick, ao fazer esse livro, embora ele demonstre muito respeito pelo seu guru, ao meu entendimento, ele está apresentando a possibilidade de que aqueles que têm o interesse pela perspectiva do Gaudiya Vaishnavismo como transmitido pelo movimento Hare Krishna, tenham a oportunidade de ler uma versão mais, digamos assim, mais próxima daquilo que o entendimento geral tem do significado dos versos, né? E também apresentar um comentário um pouco mais abrangente, talvez um pouco mais didático, talvez um pouco mais próprio para as mentalidades desta época. Não estou falando aqui da Era de Kali, estou falando do tempo mesmo que estamos, né? Século XXI, já indo para a terceira década do século XXI. Então, quando o Bhaktivedanta Swami apresentou o seu Bhagavad Gita Como Ele É, seu objetivo fundamental era destacar que, ao contrário do que a maioria dos estudiosos ocidentais e mesmo aqueles partidários de escolas indianas de Neo-Vedanta buscavam apresentar, ou de Advaita Vedanta, muito claramente, o Bhagavad Gita como um livro impessoal, um livro mais genérico a respeito da condição de Deus. Bhaktivedanta Swami Prabhupada queria afirmar que o Bhagavad Gita é um livro sobre Bhakti Yoga. E por isso esse Como Ele É, ou seja, não é descaracterizado por essa versão generalista, genérica. Como eu disse aqui no início, né, desta transmissão de leitura desse livro, eu concordo com o Swami Prabhupada a respeito desse tópico. O Bhagavad Gita é de fato um livro sobre Bhakti Yoga. Alguém vai dizer, mas existem vários yogas sendo descritos no Bhagavad Gita? Sim, sem dúvida. Todos como fases da aquisição de amor puro por Deus. Então, o objetivo da Bhagavad Gita é que você conheça Krishna, conheça Deus, ame Krishna, ame Deus. Apenas ame Deus. Essa é a mensagem fundamental da Bhagavad Gita. Então, o Swami Prabhupada ele acertou nesta ênfase. Só que, de uma maneira muito própria do seu humor, do seu temperamento, eu acho também das próprias circunstâncias missionárias na qual ele se viu, existem coisas a se ajustar, né? Evidentemente. Ou muitas pessoas podem compreender assim. Muitas pessoas podem não se adaptar perfeitamente à abordagem do Swami Prabhupada, ao seu caráter, né, muito próprio de descrever as coisas todas. E também há um consenso de que a tradução do Swami Prabhupada
ela destoa muito no que diz respeito a uma certa conformidade dos significados ali, né, da tradução. Então essa tradução literal vem nesse sentido. E os comentários são muito didáticos, são muito positivos. O que eu vou fazer aqui nessa série não é ler a tradução literal, é sim ler os comentários que esse religioso e esse estudioso fez. Porque eu gostei bastante, acho que pode ser muito, muito útil. Esse canal é de um devoto, Sri Ramakrishna Paramahansa. Sri Ramakrishna Paramahansa não é uma figura pertencente a esse movimento, muito pelo contrário, né? Ao longo do tempo as pessoas desse movimento foram no mínimo desdenhosas com Sri Ramakrishna, mas mesmo pelo humor espiritual e guiamento dos ensinos de Sri Ramakrishna, eu não me vejo levado a nenhum tipo de mágoa em relação a isso, e tento ver as coisas positivas que existem num trabalho como esse, e é isso que vamos fazer aqui. Hoje estamos no 4º vídeo dessa série, que é ainda a fase introdutória, a apresentação, não é, de certos elementos fundamentais para a compreensão da canção do Senhor, a Bhagavad Gita. No primeiro vídeo dessa série, o autor nos apresentava que a Gita diz que nós somos almas espirituais eternas, nós somos pessoas eternas, purushas. Então ele apresentava isso, né? Somos partes do Senhor, mas somos parte do Senhor como individualidades eternas, como purushas, pessoas. O Senhor é o Purushottama, a pessoa suprema. Nós somos suas partes, somos pessoas eternas. Depois do segundo vídeo dessa série, ele tratava de dizer que o que nós somos, esses purushas, essas almas eternas, estamos associados à energia transitória que forma esse universo, os nossos corpos, as vidas que temos aqui, como fulano, ciclano e beltrano. Então ele dizia, os purushas que somos estão moldados nesse universo transitório em 3 moldes combinados, a qual ele chamava de humores ou gunas, que são as gunas da pureza, da paixão e da obscuridade, né? Sattva, Rajas e Tamas. Então o segundo vídeo tratou disso, né? De como as nossas existências são combinações dessas qualidades. No terceiro vídeo da série, considerou as leis que regem esta nossa existência aqui em 3 gunas. Pessoas espirituais eternas, moldadas em 3 qualidades, que somos regidos por uma lei de causalidade, o karma, que estabelece o nosso aprisionamento nesse universo de transitoriedade. Esse foi o tema do terceiro vídeo. E o terceiro vídeo, que falava do karma, o nosso aprisionamento a este reino de transitoriedade, falava do modo de escapar deste cativeiro, que é o tema do vídeo de hoje. E o tema do vídeo de hoje, então, vai tratar de um outro tópico, né? Que é o tópico do sacrifício, não é? Só conferir aqui, botar a página certinho, porque eu estou lendo a versão online, embora eu já tenha mostrado para vocês aqui o livro físico. Também o livro tratou, eu estava lembrando aqui, nós chegamos a ler, de uma introdução a respeito do aspecto histórico da Bhagavad Gita, né? Quando foi feito e tudo mais. Esse aspecto até eu havia esquecido aqui de considerar nessa recuperação do que já lemos, porque ele adentra mesmo na introdução do livro a partir desses 3 tópicos, né? Somos pessoas eternas, estamos em 3 qualidades mescladas e somos regidos por uma lei do karma. Então hoje, definitivamente, nós vamos tratar desse tópico, que é a possibilidade de escaparmos do cativeiro do karma. E então hoje temos a parte 5 desta introdução, mais o 4º vídeo dessa série, que é sobre o sacrifício ou oferenda yajna. Um tema que pode suscitar muitos questionamentos. Eu acho que pode ser muito interessante para nós, leitores deste século XXI, sobretudo brasileiros, eu acho, porque de alguma maneira
alguns tópicos vão ser relacionados a coisas que estão mais próximas de nós. Vamos lá ler então. Sacrifício, oferenda e yajna. O próprio universo que nos ata ao karma oferece-nos um caminho para a liberdade. Yajna, ou oferenda. Ou seja, o universo no qual os nossos corpos estão, ele é o que nos prende. Quando se diz universo, é isso mesmo, a energia externa do Senhor. Não é Deus. É o seu poder como energia externa, é a configuração desse universo de transitoriedade. Em infinitos mundos, ok? Em dimensões variadas. Não é só o planeta Terra. É esse modo de existência condicionado. Então o universo nos prende à lei de causalidade, o karma. Mas o mesmo universo nos permite também um mecanismo de libertação. Porque, vocês lembram, né? Eu falava que tudo isso é o jogo do Senhor. O jogo tem suas regras. Né? E das regras tem a possibilidade de você reverter quadros. Então diz aqui que um caminho para a liberdade é a oferenda yajna. A parte dessa saída, ou cláusula de salvaguarda, o mundo todo não passa de uma infindável variedade de cativeiro de karma. Então assim, fora dessa possibilidade de escaparmos, o mundo, seja qual for o mundo, o primeiro, o segundo, o terceiro, quais forem as nossas condições nesses mundos, um pouco melhor, um pouco pior, muito desgraçado, com bastante bem-aventurança, será sempre um tipo de cativeiro. Sri Ramakrishna dizia, né? Às vezes você pode ter correntes de aço, às vezes você pode ter correntes de tecido macio, mas são correntes. Então, isso é o universo. Continua o texto. Aquele que não faz nenhuma oferenda não pode desfrutar deste ou de qualquer outro mundo. Veja, porque nós estamos nesse mundo de desfrute. Só que nós não desfrutamos, porque nós pegamos sempre o amargo, sempre o áspero, não é? Sempre o feio também. Queremos o belo, queremos o macio, queremos o doce. Só que isso não vem sozinho. Por quê? É da regra deste universo que aquele que quer desfrutar tem também que perecer. Então, o que diz aqui? Que aquele que não faz oferta não pode definitivamente desfrutar. Por quê? Porque ele é um usuário. Né? Ele está aqui com esse objetivo, né? Vampirístico de sugar. O que é então yajna, oferenda? Como é que isso desempenha um papel tão importante na função cósmica e salvação pessoal? É um tópico interessante. Krishna ensina que somos criados para oferecer sacrifício, pois o Criador estabeleceu em nossa profunda natureza como criaturas. Isso está lá no capítulo 3, versículo 10. Praticamente todo indivíduo oferece algo de valor simbólico ou tangível ao superior a fim de agradar, aplacar, obrigar ou receber um favor. E sempre que o fazemos, ocupamos-nos no sentido mais básico em yajna, sacrifício. O que está querendo ser dito aqui? Que é da natureza dos seres conscientes, dos seres superiores, ter essa relação em que nós lidamos com algo superior em um sentido de prestar algum tipo de reverência. E isso traz consequências para nós. A ideia é de que isso constitui a natureza das coisas. Mesmo que nós não venhamos a pensar que seja isso. Isso é algo tão inerente à nossa natureza que mesmo aqueles que rejeitam textos sagrados e evitam ritos celestiais realizam yajna, a oferenda. Desse modo, as pessoas pagam impostos e propinas aos poderes políticos e superiores, não é? Ritualmente honramos os superiores nas forças armadas, no trabalho, no governo, no campo desportivo, na universidade, etc. É verdade, não é? Estamos sempre condecorando alguém, valorizando alguém, reconhecendo a grandeza de alguém, não é? Permitindo nisso privilégios a essa pessoa, tratamentos diferenciados, não é? As pessoas sacrificam tempo, energia, dinheiro e até mesmo suas vidas pelo que elas veem como uma causa superior ou como uma forma racional de negociar e enfrentar poderes superiores. É verdade.
pessoas colocam sua vida como um sacrifício em favor de causas. Assim, yajna, oferenda, é um impulso universal, uma necessidade e uma inspiração das pessoas em toda parte. É como se dissesse assim, não tem como conseguir nada nessa vida sem sacrifício. Não conhecemos essa expressão? Tudo exige um sacrifício, porque é da natureza deste mundo. Se você quer algo, você luta, você dá para ter algo em troca. Não é? Não é surpreendente constatarmos que quase todas as religiões ocupam os fiéis num tipo de oferenda ao poder superior ou divino. Seja lá como este poder divino for concebido. Normalmente o indivíduo busca o favor divino para garantir segurança, felicidade, prosperidade ou iluminação para si mesmo e seus entes queridos, afastando o mal e conquistando seus desejos. Em raras ocasiões, um espiritualista devotado busca o prazer de um ser divino como um fim em si mesmo. Mas isso não é o que se espera comumente do ser humano. Ou seja, está querendo dizer aqui que na estrutura das religiões, em quase todas, ou talvez todas mesmo, existe essa relação em que você interage com Deus suplicando por coisas. O que ele diz? Na maioria das vezes, esses pedidos são muito variados, abarcam desde coisas como proteja os meus filhos, proteja o meu país, me dê saúde, me dê prosperidade, ou até me dê meios de eu reconhecer, me dê amor por ti, em sentido mais alto. O que ele diz? Um verdadeiro espiritualista não pede por coisas mundanas, mas a maioria das pessoas talvez não seja tão elevada. Eu lembro que quando eu estava na igreja ortodoxa, eu era um diácono da igreja, durante parte daquele tempo, e o diácono é aquele que recita, né, o fundamental das partes faladas da liturgia. Diferente do catolicismo romano, né, onde o presbítero toma toda essa função e o diácono é quase que um acólito. No cristianismo oriental, bizantino sobretudo, a maior parte das falas litúrgicas é do diácono, e enquanto o presbítero está no santuário fazendo orações ditas secretas ou orações em silêncio, a qual o povo não vê. Então o diácono é quem exerce a função de cantar as petições, chamadas litanias ou ladainhas, na qual ele roga, né, e diz: em paz oremos ao Senhor, concede, Senhor, e diz, pede várias coisas, né? Oremos ao Senhor, né? Pela salvação de nossas pátrias, nossas almas, pela proteção de nossa pátria, pelo clero, pelos frutos da terra, né? Coisas assim. Ele roga por Deus, não é? Então essas petições são comuns. Na Bhagavad Gita, analisa cuidadosamente o ato de oferecer, fazendo uma distinção crucial entre a ação, karma, e seu fruto ou recompensa, karma pala. Os impelidos por nossa natureza, devemos agir a cada momento. Ou seja, nós agimos. Impossível não agir, ok? E os nossos atos produzem frutos. Riqueza, fama, poder, conhecimento, amor ou prazer corpóreo. As coisas que buscamos, né? Notavelmente, Krishna nos diz que temos o direito só ao nosso dever, mas nunca os seus frutos. Devemos oferecer os frutos a esses poderes superiores que os concederam. Ou seja, nesse momento, né, o capítulo 2, versículo 47 da Bhagavad Gita, estamos naquela fase que Krishna está explicando para Arjuna por que ele tem que lutar, né? Então está dizendo assim, você tem um dever. Não é que você vá recuperar dessa sua atividade, no caso entrar numa guerra, um grande benefício. Na verdade, você está aqui se sacrificando. Não é para que você capture frutos disso. Não é para isso. Seu trabalho aqui é essa oferta. De fato, o karma ata-nos precisamente quando agarramos o fruto do trabalho. Claro, se nós estamos em busca do fruto, do desfrute neste universo de transitoriedade, o que acontece é que a gente está sempre em busca disso porque ele não vem plenamente. E isso nos prende. Se nós nos livrarmos do desejo de ter esse desfrute, nós estamos livres. De fato, o karma ata-nos precisamente quando agarramos o fruto do trabalho. Krishna define um ato egoísta e aprisionador como aquele em que nos aferramos aos frutos. O que é a característica do egoísmo? Fazer algo para receber em troca. Basicamente isso.
Se invertermos esse movimento e primeiro oferecermos o fruto, a sua fonte, antes de desfrutá-lo, realizamos yajna, libertamo-nos de karma. Então, voltando aqui à minha memória como um cristão ortodoxo, eu lembro que, e há equivalente disso nas outras tradições cristãs, quando a preparação dos dons eucarísticos, então era o pão, né? E o vinho com água. Então você oferecia antes aquelas espécies a Deus. Então o diácono levantava o cálice e a patena e o presbítero cantava atrás. Aquilo que é teu, nós oferecemos a ti por todos e por tudo. Então antes daquelas espécies serem consagradas e receberem a energia de Deus para se tornarem o corpo e sangue de Cristo, que era para o nosso benefício, ok? Antes de recebermos, nós ofertávamos. O quê? O fruto simbólico de nosso trabalho, que no caso é, né, a vinha, o trigo, esses frutos da lavoura, não é? Que é, digamos assim, uma riqueza para os povos, porque é a fonte da vida, a fonte do alimento. Então oferecemos a Deus o quê? Aquilo que é dele. Reconhecemos que ele é a fonte de tudo e estamos ofertando ainda assim. E nisso recebemos. Nisso estamos libertos. Libertos do quê? Do apego. Que temos a ideia de que somos donos de alguma coisa. Não somos. Deus é a fonte de tudo. Alguém bem poderia perguntar: por que não podemos desfrutar o fruto de nosso próprio trabalho? Na verdade, podemos, mas só depois de primeiro reconhecermos a fonte de nossa recompensa. Por exemplo, oferecer nosso alimento antes de comê-lo não significa que passamos fome. Em vez disso, por simples rito de reconhecimento, respeito e gratidão, livramos-nos da ofensa de tomar algo sem retribuir. É exatamente o que eu estava falando sobre os dons eucarísticos. Quem nos deu a vinha e o trigo e a água? Deus. Então eu não estou, na verdade, fazendo algo inútil em reconhecer o dono da vinha, do trigo e da água. Eu estou reconhecendo que é dele, estou dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado. Aqui está, olha. Eu sei que é teu, hein? Eu sei que é teu. Por isso nós oferecemos a ti, porque eu não estou querendo roubar. Quando você oferece seu alimento a Deus, é para que você saiba que você não é um ladrão, que você não é um ingrato, que você não é um inútil, que você não é um bicho. Nós não sabemos se os bichinhos agradecem na mente deles pela água que bebem, pela comida que comem. Mas vamos imaginar que aquele corpinho, que aquela estrutura não desenvolve cerebralmente essas capacidades. Nós desenvolvemos, então nós vamos comer sem lembrar de Deus? É possível isso? Livramos-nos da ofensa de tomar algo sem retribuir. Tomamos. Você vê que tem uma lógica nisso? Porque muitas pessoas realmente ficam encalacradas nisso, né? Ao longo do tempo, conversando com as pessoas sobre essas práticas devocionais e tudo mais, eu percebo isso. Muitas vezes há esse encalacramento mental. Fala: caramba, eu me sinto tão inseguro com essas coisas de ofertar comida diante do altar. Isso me parece tão bobo. Pense. De fato, a capacidade de sentir gratidão e de reciprocar eleva-nos acima da selvageria abjeta. Lógico, né? Não sou um bicho. Eu sei de onde veio. Por isso eu agradeço, porque eu não sou um ingrato. Mediante oferenda sincera, o indivíduo escapa da forma mais cega de egotismo, escapa da minúscula prisão do egocentrismo, constatando que algo ou alguém no universo é maior do que ele o sustenta, que é um dos benefícios mais extraordinários da fé e da orientação para Deus, é que você concretamente reconhece sua pequenez, coisa que não conseguimos fazer, embora sejamos patéticos. Temos essa dificuldade. Então esses atos nos ajudam a lembrar que não somos nada no que diz respeito à constituição desse mundo transitório. Então, a capacidade de sentir gratidão e de trocar, de reciprocar, nos eleva acima da selvageria. Exatamente. Da selvageria abjeta, repugnante. Todavia, como um rito antigo, inato e ubíquo, liberta o indivíduo do karma.
Isso é meramente uma reivindicação de fé? Pode alguém simplesmente oferecer qualquer coisa a qualquer poder, real ou imaginário, e livrar-se do karma? É tão fácil assim? Ou seja, a pergunta é boa, né? Tudo bem, beleza, entendi a lógica, mas ok, mas existe uma regra, existe uma lei universal que é a lei do karma. O que esse ato simpático de falar que Deus, eu agradeço a você, eu reconheço que você é dono de tudo, me liberta desta lei, desta amarra, deste cadeado? Como que pode? Em que sentido isso? É tão simples? Aqui Deus, ó, tá aqui meu feijão com arroz, hein, beleza? Acabou o karma então. É isso? Não mesmo. Basta olhar para a história. Mesmo tiranos assassinos costumavam fazer oferendas místicas ou mágicas. Eles, de certo, não são almas liberadas. Exatamente. Exatamente. Não é tão simples. Só uma oferenda verdadeiramente espiritual dissolve o karma do indivíduo. Mas a maioria das pessoas realiza yajna, oferenda, como realiza todos os demais atos, imersa nos modos da natureza. Lembra dos modos da natureza, né? Pureza, bondade, paixão ou ignorância. Então, muito dificilmente conseguimos realizar algo livre de interesse. Por isso, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa diz: a religião desta época é Bhakti, não é Karma Yoga, porque dificilmente conseguimos trabalhar, agir Karma como Yoga, como união com Deus. Dificilmente estamos desconectados do interesse por desfrute. Então essa que é a dificuldade, é muito complicado sermos ofertadores verdadeiros dos nossos dons. A oferenda verdadeira dos nossos dons, a nossa abdicação sincera do desejo pelo fruto da ação, verdadeiramente libera-nos do karma. Mas isso já é um ato de santidade. A Gita apresenta uma extensa hierarquia de oferendas, que vão desde o obscuro e demoníaco ao divino e libertador. Vamos rever essa hierarquia, pois iremos assim contemplar em cores nítidas a escala de consciência e da própria vida. Ou seja, existem vários modos de ofertar, né? Embora nos incite a transcender esse mundo mediante yajna espiritual, Krishna também explica o yajna mundano, para ajudar o leitor a se tornar um bom consumidor que compara preços. Ou seja, existem várias formas de oferta para vários resultados diferentes. Assim, a Gita apresenta a função, variedade e limites das oferendas mundanas. O capítulo 3 da Gita ordena por 2 vezes o indivíduo de mentalidade mundana a participar através de yajna numa espécie de economia cósmica que, adequadamente cultivada, traz prosperidade para todos. Na primeira interação desse dever, Krishna simplesmente afirma que as pessoas devem fazer oferendas aos gestores cósmicos, aos devas, ou deuses, né? Traduzido assim, embora devas não seja deuses, né? Que então suprem todas as necessidades humanas. Com essa recompensa, os seres humanos fazem depois mais oferendas, que trazem recompensas renovadas. Ou seja, indica que esse universo ele é organizado por forças e que você reconhecer essas forças é como você reconhecer instâncias de um governo que tem suas secretarias. Mas nós vamos avançar nisso. Assim um ciclo é posto a girar, um ciclo de receber e retribuir. Se não mantemos esse ciclo girando, se aceitamos, mas não retribuímos nossa desatenta entrega ao prazer e ingratidão, ofendem a ordem natural. Vivemos em vão como ladrões. Por outro lado, se comemos após primeiro oferecer, libertamos-nos de todo o pecado. Ou seja, novamente, né, insistência naquele elemento básico. Você deveria saber que você não está produzindo verdadeiramente esses alimentos, mas está se beneficiando de algo que vem não do seu poder, mas do poder concedido por Deus, a oportunidade de você usar. É claro que a maioria das pessoas hoje, embora aceite o princípio geral da reciprocidade, não acredita em deuses, nem faz oferendas a eles. Seria a conversa de Krishna sobre os deuses um pouco de mito antigo misturado a um trabalho iluminador em outros aspectos? Deveríamos higienizar semelhante conversa sobre deuses com interpretações simbólicas? Ou seja, será que essa coisa de não existem essas forças que organizam o universo, isso não é uma coisa anacrônica?
Será que isso não tem a ver com uma época antiga da humanidade que precisávamos disso, desses símbolos, para que nada disso acontece? É a pergunta, né, retórica aqui do autor. Antes de fazer isso, vamos levar em conta que realmente são os deuses na Bhagavad Gita. Ou, melhor dizendo, antes de fazer isso, vamos levar em conta quem realmente são os deuses na Bhagavad Gita. Caso contrário, para um leitor moderno, o termo deuses, ou devas, pode evocar imagens de panteões antigos de desenho animado ou provocações pagãs ao monoteísmo. Ele está querendo dizer que não é isso. Em primeiro lugar, os deuses não são Deus. Perfeito. Ou seja, não é que tenhamos vários deuses. Por isso que devas não é legal como deuses. Não é isso. Porque a ideia que temos de Deus, né, é esse poder supremo. Então não temos vários poderosos supremos. O poder supremo é um. Em segundo lugar, eles executam funções racionais, gerenciam uma grande corporação chamada universo. Ou seja, o universo é muito vasto, tem muitas categorias. E o que está dizendo é que, subjacente àquilo que podemos ver, da ordem material das coisas, existem essas inteligências que governam as coisas. Se você acha isso difícil de entender, você vai ter dificuldade de entender o próprio conceito de Deus, né? Mas se você consegue entender um conceito de alma que você não vê, e de um Deus que você não vê, mas que vê lógica em existir inteligências por detrás desses corpos mortos, aí você pode entender também que existe uma diversidade grande dessas inteligências administrando as várias fases e conformações desse universo de transitoriedade. Tenha em mente que o Ocidente moderno ainda usa a linguagem divina para nomear seres humanos ricos e poderosos. Aí ele dá um exemplo aqui, né, de como falamos senhor, sir, em outras línguas também, como isso deriva da ideia de senhor nesse sentido mais alto, né, do lord, né. Em terceiro lugar, esses administradores cósmicos são muito superiores a nós. Não podemos, portanto, exigir acesso imediato a eles, da mesma forma que cidadãos comuns não podem exigir reuniões particulares com os líderes mais poderosos do mundo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esses seres que regem as estruturas do universo, eles são parte dessa própria estrutura do universo, ok? Você vai ter ouvido falar aqui em outras oportunidades de vídeos meus sobre Brahma, o demiurgo, que de surgimento, de cada vez que o universo surge, você tem essa inteligência que manifesta a estrutura física do universo. Esse não é Brahman, o Supremo, é Brahma, aquele ser de 4 faces que surge de um lótus de Vishnu e que manifesta então a constituição material do universo. Quando o universo então se interioriza e depois volta a se expandir nesse movimento constante de sarga e visarga do universo, o Brahma surge novamente. Então ele é sempre uma autoridade, é sempre parte dessa estrutura, né? Como você tem num reino, você tem os secretariados, os ministérios, essas coisas contínuas, né? Porém, mesmo que escolha suspender a incredulidade contemporânea, o indivíduo ainda pode se opor ao yajna, com o argumento de que Deus parece estar fazendo negócios, em vez de apenas nos amar. Ou seja, vamos dizer que uma pessoa fala assim, não, tá bom, eu entendo aí que tenha essas inteligências e tal, que Deus governa através do seu secretariado, beleza, mas por que eu vou me relacionar com isso, se isso parece uma troca mundana comum? Por que eu tenho que amar isso? Krishna, no entanto, prescreve oferendas aos deuses só para as almas insensatas, que não se importam com Deus, mas tentam mesmo desfrutar de sua criação. O que ele está querendo dizer com isso? De fato, essa barganha, e o termo é esse, né? Eu vou orar para o Deus responsável pelas chuvas, para que ele me dê chuva. Eu vou orar para o Deus dos mares, para que ele me dê peixe. Eu vou orar para o Deus da guerra. Isso, ainda que você possa considerar que existam inteligências a reger essas coisas, só realmente ora para eles aqueles que não estão buscando Deus e o seu amor. Então o que acontece? É como se você concedesse
para características diferentes, sacrifícios diferentes e orações diferentes. E aqui, por exemplo, eu entro na característica de uma religiosidade que é muito próxima de nós brasileiros, que é a religiosidade do candomblé e das religiões de matriz africana. O que você vê nessas religiões? É que você tem os orixás, eles são essas personalidades espirituais que interagem com os seus devotos de acordo com certas características muito próprias do devoto e dessas entidades, em que uma relação de afinidade se dá entre elas, e as oferendas e sacrifícios são relacionadas a agradar a divindade, essa divindade particular e essa divindade recíproca, em benefícios próprios daquela dinâmica. Ainda assim, essas pessoas que cultivam essa religiosidade consideram a existência de um Supremo Senhor, de um Supremo Deus. Mas na prática, elas se relacionam mais mesmo com esses administradores particulares. O devoto é o devoto do orixá. De modo geral, as coisas que ele vive na vida são tentativas de conexão com essa entidade, que não é o Supremo. É parte dele, é uma energia dele, são servos a ele, beleza. Mas o ponto é muito aqui isso, né? Então, Krishna entende que existe essas mentalidades, existe essa forma. Ele não está dizendo que isso é indigno, ele está querendo dizer que isso não é o Supremo. Porque verdadeiramente as pessoas que se relacionam a esse tipo de espiritualidade, de modo geral, não estão desenvolvendo muito uma ideia sobre a transcendência, não. Estão desenvolvendo mais uma ideia sobre a vida do aqui e agora mesmo. Né? De fato, tão logo prescreve essas oferendas a esses subsidiários, né? Krishna acrescenta uma ressalva: aquele que se deleita no eu, apenas satisfeito no eu, não precisa fazer oferendas aos deuses. Só aqueles que estão absortos em desfrutar deste mundo devem pagar um imposto de luxo sobre os prazeres mundanos. Aqueles que encontram um prazer superior na alma em Deus e não tentam explorar sua criação, não precisam fazer tais oferendas. Veja, então, o que está se considerando? Que ao longo do tempo existiram formas religiosas em que ofereceu-se aos administradores do cosmos, ao Deus da guerra, ao Deus do mar, ao Deus do amor, ao Deus da colheita, ao Deus da fertilidade. Mas quando você quer transcender esse mundo, você não busca mais isso. Você busca a alma, fonte da sua alma. Então, aquele que está em busca da sua fonte não está mais tão preocupado assim com fulano, ciclano, beltrano, que momentaneamente você veste. Então veja como isso ao longo do tempo encontra, né, uma resposta. E você vai dizer, mas hoje não existem mais, salvo esse caso aqui do candomblé e tudo mais, você não tem esse tipo de religiosidade onde as pessoas estão buscando os administradores, né? Como não? Nós estamos também, a todo momento, rogando ao universo para que tenhamos sorte, para que tenhamos sucesso em áreas específicas da vida. Às vezes podemos substituir isso por uma categoria mais mundana, mas ainda assim vamos oferecer os sacrifícios, como foi dito anteriormente. Não é? Então, Krishna, no entanto, solicita que eles ainda façam esses sacrifícios a fim de estabelecer um bom exemplo para as pessoas não iluminadas. Ele chega a citar seu próprio exemplo. Ele diz, né, Sri Krishna, eu não preciso fazer nada, mas eu estou aqui, né? Ele desce ao mundo. Para quê? Para influenciar positivamente no mundo. De fato, ao vir a este mundo, Krishna desempenhou muitos deveres usuais para ensinar os outros. É verdade? É verdade. Por que um avatara vem? Para tomar a forma de um servo. Você não vê a natureza, por exemplo, do Senhor Jesus? A natureza de Chaitanya Deva, a natureza de Sri Ramakrishna? Por que eles tomaram uma responsabilidade de serem pequeninos, de serem filhos, de serem servos, de serem devotos, de serem aqueles que choravam por saudade de Deus, se eles estavam repletos de Deus, para nos dar o testemunho do que melhor podemos ser: devotos, servos, filhos, amantes de Deus. Esta é a verdadeira razão para Yajna,
Aqueles que buscam apoderar-se desse mundo precisam superar a bestialidade de apanhar o que quiserem sem se importar com a fonte e o proprietário último de tudo. Exatamente, é um ensino. É um ensino sobre ser grato, sobre a justiça real das coisas. Ao retribuir aos agentes de Deus que governam o próprio mundo que o indivíduo busca desfrutar, este desperta sua própria natureza ética superior. Claro, a humildade é importante. Assim, o materialista escapa da minúscula prisão do egocentrismo e conecta-se a uma comunidade cósmica vasta, justa e pessoal. Então, mesmo quando você ainda está nessa escala, né, de honrar os deuses dos departamentos, isso já é um progresso. Afinal, a própria civilização depende da nossa capacidade de justiça, da nossa vontade de respeitar uns aos outros e de dar aos outros o que lhe é devido. O karma nos aprisiona precisamente quando tentamos agarrar e monopolizar os frutos do nosso próprio trabalho. É verdade. Então, nos prendemos quando somos ingratos, quando achamos que tudo é sobre o nosso poder, como se tivéssemos algum, e nisso achamos que vamos ter chaves para sermos felizes aqui, quando nunca é assim. Não completamente. Por que é assim? Por que a gente sempre se prende ao karma quando a gente quer esse desfrute, quando a gente é ingrato? Porque ao fazê-lo, violamos uma lei universal de seres civilizados. Aqueles que tomam deveriam retribuir valor por valor. Verdade. Só os delirantemente perversos acreditam ser senhores autônomos e dependentes do mundo. Veja, só aqueles delirantemente perversos acham que podem ir lá e tomar porque podem. Embora, como veremos, mesmo esse seleto grupo faz uma espécie maluca de oferenda. Não é? A gente vê isso, né? Por meio da oferenda sincera, a oferenda sincera é aquela que você verdadeiramente abdica, ok? Como a ciência agora confirma que dar nos concede mais alegria que receber, que generosidade supera a ganância. A reciprocidade, que é o coração de Yajna, sustenta a justiça de nossas mentes, sociedades e civilizações. Constatamos que nossos corpos, nossa recompensa em nossas vidas e o mundo natural, que sustenta tudo isso, provém como dádivas do alto. Ou seja, é muito certo, né, que nós nos sentimos mais felizes quando fazemos alguém feliz. Veja, quando você faz alguma coisa e você vê a satisfação de alguém, aquilo dá uma alegria a você. Por quê? Porque nós não somos, né, intrinsecamente egoístas. Então, reconhecer que tudo vem de Deus nos torna humildes, somos elevados. Assim ensina Gita, não é? Que esse reconhecimento gradativo da justiça das coisas nos torna mais plenos. Ao mesmo tempo, a maioria de nós é, como diz o ditado, uma obra em progresso. Muitas emoções, além do amor puro e gratidão, enchem nossos corações, é verdade. Assim, a despeito da religião, seja ela animista, politeísta, monista, monoteísta ou humanista secular, as pessoas realizam oferendas mundanas, como fazem com quase tudo, sob o encanto dos três modos da natureza. Ou seja, estamos, né, dominados sempre por um modo de compreensão da vida no mundo em bondade, paixão ou obscuridade. Então nossas oferendas são sempre muito difíceis de serem livres dessa conexão, como já foi dito aqui. Exploraremos a variedade de oferendas mundanas nos próprios termos gerais e não sectários da Gita. Vamos começar pelo nível materialista. Como que o materialista oferta Yajna? Como que ele faz oferendas, né? O nível materialista mais baixo e subindo até a libertação espiritual última. Ocupando o degrau mais baixo está a oferenda dos perversos. A história exibe demasiados vilões, cujas atrocidades causaram sofrimento cruel à humanidade e ao resto da natureza. No capítulo 16, Krishna traça o perfil dos perversos. Veja como Krishna define os perversos. Pode ser bem interessante, não é? O que ele diz a respeito desse? Os perversos. Eles afirmam que não existe a verdade. Só verdades, não a verdade. Verdades, né?
Não há Deus. Só buscas egoístas concorrentes. Ou seja, objetivos, né? Se confrontando. Esses indivíduos depravados prosperam a prejudicar os outros e põem o mundo gravemente em risco. Loucos de orgulho e presunção matarão qualquer um para obter o seu ganho, pois alegam serem senhores do mundo, ricos, poderosos, perfeitos e felizes. Né? Acrescenta aqui, esses não são o tipo de pessoas que você quer como vizinhos. É verdade, né? Imagina se você é o Canadá hoje em dia, você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é ter um perverso querendo tomar tudo o que ele acha que é para ele, porque não tem lei, né? A lei é do mais forte. Se eu posso, eu faço. Imagina um ucraniano, né? Deve entender bem isso, né? Muito bem. Essas figuras distorcidas, no entanto, na louca busca pelo poder, fazem oferendas, como afirma Gita, e toda a história confirma. Krishna chama essas oferendas de Nama e Ajna, oferendas só de nome. Se você for perceber, esses grandes vagabundos da história estão sempre conectados com movimentos conservadores. Tem sempre um patriarca imundo incensando esses. Tem sempre alguém dando uma legitimidade a isso. Então, de certa maneira, eles ofertam. Eles realizam essas trocas, essas pagas, não é? Mas não é para Deus. Krishna chama essas oferendas de Nama e Ajna ofertas só de nome. Obstinados e vaidosos, os perversos fazem oferendas hipocritamente sem se importarem com as regras. No verso seguinte, Krishna acrescenta que semelhantes executores de sacrifício odeiam e invejam Deus em seus próprios corpos e nos demais. Com certeza. Os reis do mundo são assim. Em outras palavras, os perversos não fazem oferendas para agradar ou honrar um poder maior. Em vez disso, imersos em autoadoração, buscam por um poder maior mediante a exploração ritualística do que acreditam ser uma fonte de poder mágico ou moral. A gente vê isso no nazismo, né? No nazismo houve isso, né? Hitler queria objetos de poder para ter o Reich de 1000 anos. Ele queria a verdadeira cruz de espinho do Cristo, ou a lança que o perfurou, o cálice que ele bebeu, para ter poderes. Não porque ele tivesse devoção por Cristo. Ele queria, de alguma maneira, em sua ignorância amaldiçoada, tomar para si um poder mágico. A meta final de tais oferendas é perseguir, escravizar e acabar com outras pessoas. E aí ele brinca aqui, Harry Potter entenderia bem esse problema. São os magos, né? A parte de oferendas demoníacas, a Gita descreve yajnas, ofertas, que são mais convencionalmente corrompidos pelos 3 votos da natureza. Eis a tríade. A oferenda em escuridão lembra o rito perverso, no sentido de ser caótico, descrente, sem caridade e oferecido a espíritos estranhos e fantasmas. Ou seja, aquelas pessoas que têm um tipo de religiosidade em que elas cultuam uma conexão com essas forças obscuras das várias dimensões que nos cercam. Então a pessoa oferece às vezes animais abatidos e coisas assim, porque quer ter uma conexão com esse outro plano e de certa maneira adora essas entidades. Ele diz aqui, esse rito não tem intenção explicitamente má. É, verdadeiramente não, às vezes é só por essa questão de conexão, né? O meu santo, né? Pessoas passionais tendem a fazer oferendas a espíritos guardiões e outros seres sobrenaturais benevolentes. Esses ritos exibem uma hipocrisia urbana. O indivíduo parece dar, mas realmente busca ganho pessoal e fama. Embora, mais uma vez, não haja uma intenção explicitamente má aqui. É verdade, são aquelas pessoas que acham que existe essa forma, né, de você agradar a um deus da fortuna, um deus da beleza, e você receber beleza e fortuna. Não é? Não é exatamente malvado isso, porque não está prejudicando ninguém, não está matando ninguém, não está buscando o mal de alguém, mas está nessa relação. Aqueles que lidam com yajnas obscuros e passionais, né, tamas e rajas, nem mesmo aceitarão seriamente os gestores cósmicos, ou devas. Então está fora de cogitação nesse nível o monoteísmo profundo e devotado. Ou seja, mesmo a relação verdadeiramente, concretamente devocional a esses seres
está muito pálida para essas pessoas. Então, como que eles poderiam compreender um supremo Deus? Aqueles situados em bondade, de certo, fazem oferendas aos agentes de confiança de Deus, os deuses com atenção sincera e sem buscar qualquer retorno egoísta. Eles oferecem porque acreditam que é a coisa certa a fazer e seguem as regras dadas em textos sagrados, ou seja, eles participam de ritual religioso para cumprir o seu papel como servo de Deus. Ok? Então eles entendem que existe essa estrutura, né? Esses secretários do divino, e eles entendem que isso é para favorecer a ordem geral do cosmos, então eles estão fazendo um objetivo mais servil. Em certo sentido, o verdadeiro yajna começa aqui, claro, em bondade. Em escuridão, presta-se oferenda em confusão, ou seja, você não sabe muito bem, né? Você é meio que dominado por aquela entidade, mal sabendo o que se faz. Em yajna passional, é mais um investimento astuto do que um presente devotado. É verdade, você está dando para receber, né? O indivíduo dá para receber. Em bondade, o indivíduo tem, finalmente, um sentido moral sincero de fazer oferendas a seres maiores, de fazer o certo sem motivo ulterior. Ou seja, eu sei que eu dependo, então eu dou. Não é porque eu sei que dependo nisso vou receber. Não, eu sei que é justo, eu estou recebendo. Mesmo em bondade, no entanto, faz-se oferenda aos deuses em vez de a Deus. Então, aqui é a caracterização muito própria do Gita, né? De que existe essa forma, que em muitos casos pode ser uma forma mais antiga mesmo, de você estruturar essa relação de Deus com os seus poderes, e você não ir diretamente a Deus, e você ir aos mantenedores do cosmos. Você poderia fazer isso sem exatamente querer ganhar alguma coisa, mas você ainda assim não está indo diretamente para a fonte de todas as coisas. Por isso, ainda não se tem a plena consciência de quem realmente merece o presente e quem, em última análise, envia a recompensa. Ou seja, ainda é um modo distante. Uma pesquisa das palavras sânscritas usadas nesse contexto revela como Krishna quer que nos relacionemos com seus agentes, os deuses. Não deveríamos aceitar refúgio definitivo neles, prapad, ou seja, né, essa dependência. Eu não sou alguém que busca refúgio nesses administradores, eu busco em Deus. Nem nos devotar a eles, bhakti, ter devoção por eles. Nem jurar fidelidade últimas a eles, mas deveríamos honrá-los na maneira que honramos sacerdotes, professores e sábios. De fato, lista-se honra aos deuses, junto com limpeza e honestidade, como parte de uma vida disciplinada e decente. Ou seja, é como se você reconhecesse um professor, reconhecesse seus pais, reconhecesse os governantes, reconhecesse as pessoas importantes na sua vida e fizesse uma distinção entre elas e o Supremo Senhor. Né? Você não considerasse o seu pai e sua mãe Deus, nem o seu professor como Deus, mas sim como aqueles que te ajudaram a viver uma vida melhor, e você os ama, e você os serve, e você os honra, mas numa escala diferente da de Deus. Então, qual é o status dos yajnas descrito acima? Todos eles incorrem em karma, pois todos se desdobram dentro dos modos da natureza, produzindo frutos rápidos, porém fugazes. Ou seja, mesmo o modo da bondade, ele ainda é um modo dentro do karma. Como já foi explicado aqui, você pode ser muito bom, mas ainda preso ao mundo, né? Por isso, aqueles que buscam sucesso no karma e não se libertar do karma fazem oferenda aos deuses. Só por meio da oferenda a Deus, não aos deuses, com pleno conhecimento, é possível efetivamente se liberar. Mesmo que mediante yajna mundano, o indivíduo eleva seu paraíso nesse mundo, ele cairá de novo. Ou seja, quando você alcança um tal nível de avanço espiritual, ao morrer, você passa um tempo numa instância quase divina, como no céu, pelos seus méritos, ok? Porque você foi muito devotado aos deuses, mas você retorna ao universo transitório. Mesmo que mediante yajna mundano o indivíduo eleve seu paraíso desse mundo, ele cairá de novo. E yoga espiritual avançado leva o indivíduo para além das melhores recompensas das oferendas mundanas, todas as quais são, em última análise, inadequadas e não conduzem a Deus, pois não visam a Ele. Porque a ideia aqui é de que há mundos superiores
a mundos mais avançados, a mundos com mais prazer, a mundos com mais beleza. Mas esses mundos ainda são transitórios e eles ainda não são a morada de Deus. Ainda não é conhecer Deus. Então, se você trabalhar muito bem aqui e tiver bom karma, você vai renascer em condições sempre melhores. Mas essas condições sempre melhores ainda são mundo. Elas não nos ajudam a ver Deus. Conclusão: esteja atento para quem você faz suas oferendas. Ou seja, quem é o lugar do seu amor? Para quem você está direcionando o seu coração? Se você direciona o seu coração a qualquer poder que não seja o supremo, você se vincula a este poder. Krishna, todavia, ensina que mesmo um yajna mundano é melhor do que absolutamente nenhum yajna. É verdade. Então, ainda que você não esteja indo diretamente a Deus, você está avançando em espiritualidade se você tem alguma devoção a algo. Ainda que não se tenha desejo algum de servir a Deus, deve-se pelo menos pagar impostos cósmicos sobre todos os recursos naturais que recebemos dos agentes de Deus. Entretanto, existem coisas mais importantes disponíveis do que bom karma. Existe vida espiritual verdadeira, uma chave para que o yajna espiritual que passaremos a considerar agora. Ou seja, tudo isso é sobre você nascer melhor, né? Então, se você faz coisas boas, se você é justo, se você é correto, se você não é ingrato, você vai ter nascimentos melhores. Mas não é sobre isso. É sobre você desenvolver relacionamento com Deus, verdadeiramente com Deus. E aí passa a ser a oferta da pessoa espiritual. Quando nos esquecemos de nossa fonte e por isso de nossa verdadeira natureza, claro, né? Porque nós somos parte de Deus. Se esquecemos da fonte, não sabemos quem somos. Tentamos explorar esse mundo. A ilusão, Maya, então encobre a nossa consciência real. E imaginamos que somos matéria, corpo material. Entretanto, quando devotadamente oferecemos nossas ações ao Supremo, desvelamos o verdadeiro conhecimento, que somos partes eternas de Deus. Esse é o mecanismo aqui da lógica, né? Como faíscas caídas colocadas em volta do fogo, resplandeceremos então com conhecimento puro e alegria. Ou seja, nós somos parte de Deus, Deus é uma chama, uma fogueira, e nós somos essas partículas. Quando nós nos afastamos da fonte, nós vamos ficando menos faísca, né? Como vimos, a Gita enfatiza que se deveria fazer oferendas a Deus e não aos deuses. Afinal, somos eternamente parte de Krishna. Por isso, é natural servir a Deus, tanto quanto a mão naturalmente serve o corpo do qual faz parte. Ao alimentar o corpo, a mão nutre a si mesmo. Sri Ramakrishna dizia, né? Você rega, né, a raiz, você rega a árvore toda. Então, quando você vai diretamente a Deus, tudo é honrado. Você não está desonrando os secretários de Deus, você não está desonrando seus pais, você não está desonrando seus professores, você não está desonrando seu guru, se você primeiramente volta a ser Deus. Claro que não. Krishna refere-se a si mesmo como o desfrutador das oferendas. Na verdade, o desfrutador e senhor de todas as oferendas. Ao se deixar de reconhecer a diferença categórica entre Deus e os deuses, cai-se do plano espiritual. A Bhagavad Gita ensina, desse modo, que só uma oferenda ao Senhor Supremo mantém o indivíduo no mais elevado plano espiritual. Krishna incita-nos para o nosso bem mais elevado, fazer oferendas a Ele, ou seja, ir diretamente a Deus, né? No final do Bhagavad Gita, Sri Krishna diz: abandone toda forma de religião e pense apenas em mim. Ou seja, para que você não se perca nos mecanismos. Muitas vezes, né, eu digo isso. Às vezes você se torna tão religioso que você esquece de Deus porque você ama muito a religião. Religião é uma forma de ligar você a Deus. Então, esse é o modo da coisa, né? Você ama profundamente o seu professor, o seu mestre, o seu pai espiritual, o seu guru. Mas veja se você não está esquecendo de Deus, que é quem faz um pai espiritual existir, que faz um guru existir como reflexo dele. Krishna deixa claro que não precisa de nada. Ele age nesse mundo para dar o bom exemplo e para estabelecer o controle justo da lei, Dharma. Ele institui yajna, oferenda sagrada, para esse propósito, o nosso desenvolvimento moral e espiritual, e não para nos explorar. O que será que Deus haveria de fazer com nossas oferendas infinitesimais? Claro, né? Uma vez
No templo de Kali, onde Sri Ramakrishna vivia, existem vários templos, né, um complexo de templos, e um dos templos era dedicado a Vishnu, Radha Krishna. E a imagem de Vishnu cheia de joias foi saqueada por ladrões, e Mathur Babu, que era o administrador, né, o mecenas, né, que mantinha aquele templo, foi dizer assim: ó Vishnu, você não faz nada, as pessoas vieram aqui e te roubaram. E Thakur disse a Mathur Babu: mas que bobagem, você acha mesmo que existem joias aqui, que Vishnu foi roubado? Ele, que tem a deusa da fortuna aos seus pés, ele precisa desses torrões de terra, que são essas joias humanas? Então, é claro que Deus não precisa de nada, né? Nada que nós ofertamos para Deus é precioso. Considere como a maioria das famílias comuns funciona. A mãe ensina seus filhos a darem ao pai um presente de aniversário, que os próprios pais geralmente pagam. É exatamente isso, né? Compra aqui um presente, dá para o seu filho, o filho me dá, oh, que legal. O pai então ensina os filhos a honrar o aniversário da mãe. Isso não é vaidade parental? Claro que não. Ao contrário, os pais devotados civilizam os seus filhos ao ensinar-lhes os caminhos do dever e do amor. Exatamente, né? Você ensina seu filho a dizer: papai, feliz dia dos pais. Não é porque você precisa muito daquilo, é porque você está ensinando candura ao seu filho, amor ao seu filho, respeito ao seu filho, gratidão ao seu filho, que ele deve desenvolver essas habilidades, essas qualidades. Não é porque você precise, é porque ele se torna uma pessoa melhor. Não é? Por isso você comprou o chinelo para ele te dar. O Pai Supremo faz o mesmo. O exemplo vem de cima. Lógico, né? Seja qual for o modo ou o lugar onde escolhamos para fazer uma oferenda, Krishna governa a oferenda e faz isso de dentro de nosso corpo. Claro, está no nosso coração. Deus está no nosso coração, está vendo, né? Krishna permeia esse mundo inteiro, mas está especialmente presente nos nossos corações, de onde ele oferece orientação, ou, se preferirmos, ignorância. Claro, se nós temos o desejo por nos prender aqui, o Senhor nos dá ignorância. Por isso Sri Ramakrishna dizia, né? Ó mãe, aqui está diante de ti a tua sabedoria, é a tua ignorância. Dê-me apenas amor por ti. É claro que isso é a profunda sabedoria, mas o ponto é esse, né? Deus tem tudo, mas eu não quero as coisas do mundo. Somos como folhas que só vivem e vicejam enquanto unidas à árvore da qual cresceram. Ao oferecermos os frutos do trabalho a Krishna, reunimos-nos com ele e novamente florescemos como seres eternos. Mediante a ágina espiritual, conectamos-nos a toda a existência, por nos conectarmos à sua fonte, pois Krishna causa a existência de todos os seres. Lógico, né? As pessoas querem ser muito abrangentes, né? Eu estou em tudo. Não. Só se você está naquele que verdadeiramente gera tudo. Você sozinho não. Você não consegue esse movimento. Eu sou todos. Não, você não é. Você não é. Mas se você unir-se àquele que, de onde tudo sai, e na qual em todos ele está, se você se conectar a ele, aí você tem esse senso de conexão. É apenas nele. Não você pessoalmente sendo o todo. Você não é. Almas puras devotam todos os seus atos ao Supremo, e assim dissolvem completamente o karma, transcendendo um mundo repleto de sensores e grilhões kármicos. O indivíduo então age não como o senhor do mundo, mas como um devotado instrumento da vontade suprema, espiritualizando o corpo e a alma. É o que Sri Ramakrishna diz, né? Eu sou um instrumento. Eu não tenho vontade própria, eu não tenho fazer. É Deus que faz. Claro que isso não significa dizer que não seja ele literalmente que está fazendo. Ele que escolhe, sim, mas de que guiamento, de que condução? Compreendendo-se completamente voltado para o serviço a Deus. Isso é possível porque matéria e espírito são, respectivamente, energias inferior e superior de Krishna, claro. Tudo flui de Krishna, ele é a fonte de tudo. Sendo assim, parte de Deus, matéria e espírito têm uma natureza espiritual original, que se manifesta em contato direto com sua fonte, Krishna. E a Ajna desenvolve essa conexão transformadora. Porque é muito claro aqui que isso aqui não é um tipo de doutrina, né, dualista, naquele sentido, né, gnóstico, né, de você imaginar que a matéria é algo
inferior, a matéria não é de Deus, a matéria não é sagrada, a matéria é o errado e o espiritual é o certo. Não é isso. A alma e a matéria do universo transitório são energias de Deus. Então não existe aqui essa possibilidade, existe uma realidade alheia a Deus, né? Para ilustrar esse processo, mestres ancestrais citam um exemplo da centelha do fogo. Uma centelha brota do fogo e assim queima e brilha como tal. Contudo, quando se separa do fogo, a centelha perde a sua natureza ígnea, retornando ao fogo, ela inflama novamente. Então aqui, nossa proximidade com Deus, enquanto nós nos tornamos ativos, né, em nossa consciência. Almas são como centelhas. Deus é o fogo original. Conectados a Deus, em yoga, né, manifestamos nossa natureza divina. Afastamos-nos de Deus, nossa natureza divina desaparece, até que voltemos a nos conectar à nossa fonte. É verdade. Então nós somos almas espirituais eternas, mas estamos tão afastados de Deus que parecemos apenas fulano, ciclano e beltrano mesmos, né? Mesmo objetos materiais, como alimento ou corpo, agem espiritualmente quando oferecidos a Deus, com devoção, é claro. Você come uma comida ofertada a Deus com profunda fé, você não está comendo a mesma coisa se você pegasse simplesmente um biscoito ali, metesse na boca e comesse como se fosse um animal, né? Krishna descreve explicitamente o poder transformador de ajna, oferenda, utilizando a linguagem clássica da oferta. Em todo mundo antigo, as pessoas ofereciam oblações ao fogo sagrado, conectando assim ao poder divino. Isso desde os primeiros védicos, dos pré-védicos e dos que viriam a se tornar conhecidos como zoroastristas, que eram aqueles adoradores de Ahura Mazda. Ainda hoje os zoroastristas ofertam a Deus através do fogo, né, da chama sagrada, que é uma representação de Deus, do seu poder, da sua luz, da sua sabedoria. Não é que o próprio fogo seja Ahura Mazda, mas é uma manifestação visível muito clara da glória de Deus. Não é? Então, em todo o mundo antigo, as pessoas ofereciam oblações ao fogo sagrado, conectando assim ao poder divino, seja lá como este fosse concebido. Claro, porque, evidentemente, né, o autor está falando de Krishna, porque ele é de uma tradição que tem como ista Devata Krishna. Mas em outro planeta deste vasto universo, existe uma outra história sobre Deus que não tem Vrindavan e que não tem, né, Vasudeva Krishna. Mas tem o mesmo Senhor. Então, Krishna, em outros lugares, terá outro nome. Não é verdade? Deus terá outros nomes, terá outras histórias, terá outras lilas. Mas a lógica aqui é a mesma. Krishna usa o termo oblação e fogo, literal e simbolicamente, para descrever o poder transformador da oferenda. Aqui Krishna emprega a palavra-chave Brahman. A literatura védica costuma usar o termo Brahman para indicar o absoluto, o espírito universal, o fundamento eterno de toda existência, ou o eu espiritual individual, Atman. Dessa maneira, Krishna afirma que numa oferenda espiritual, uma oferenda a Brahman, o objeto oferecido, a oblação, também é Brahman. Ademais, é o fogo Brahman que aceita a oferenda a Brahman. E a pessoa que faz a oferenda também é Brahman. Assim, mediante foco total, Samadhi é isso, né? Completa absorção na ação Brahman, a oferenda, a alma que faz a oferenda, e de certo atinge em Brahman. Ou seja, né? A totalidade de Brahman em todos os atos. Porque não há nada que não seja Brahman em essência. O autor vai explicar aqui que confusão pode surgir disso. Por si só, este verso, um tanto quanto enigmático, poderia conduzir a algum tipo de conclusão monista. Verdade. Afinal, tudo é a mesma coisa, Brahman. Ademais, a palavra Brahman aqui não é masculina nem feminina, mas é gramaticalmente neutra, algo como a palavra isso. Assim, pode-se supor que o uno, Brahman, seja impessoal. É verdade, muitas pessoas podem chegar a essa conclusão. Entretanto, quando colocamos o verso 4:24 no contexto, que é esse, né, que fala que aquele que oferta ou ofertado e a oferenda são Brahman, no contexto de toda a Bhagavad Gita, surge um retrato muito diferente de Brahman e sua relação com Krishna, Deus. E a alma são ambos Brahman. Ou seja, Deus e a alma são Brahman absoluto, ok? Mas Krishna é o Brahman supremo,
como está lá no capítulo 10, versículo 12. Além disso, o Brahman comum não é o Brahman supremo, repousa em Krishna, como Sri Ramakrishna disse, né? Você pode até ter a visão do absoluto, do oceano de Brahman, se tiver a permissão em concessão do Senhor dos Devotos por algum tempo. Ou seja, é o Senhor dos Devotos, Bhagavan, que oferta o seu brilho. Porque se Deus fosse impessoal, ele não poderia ser pessoal nunca. Então ele pode mostrar-se absoluto, mas ele precisa ser pessoa para ter a possibilidade de ouvir, de ofertar, de aqui e ali se mostrar diferente. Arjuna esclarece o assunto no capítulo 8, onde pergunta diretamente a Krishna: o que é esse Brahman? Krishna responde: o Brahman é o supremo imperecível, sua natureza é o eu superior. Então, a primeira característica de Brahman, que é nunca perecer, diferencia-o de todos os objetos materiais, pois todos perecem ao longo do tempo. Itens efêmeros nunca perduram e elementos eternos nunca perecem. Ademais, Brahman tem sua svabhava, a sua própria, né, natureza, a sua natureza pessoal, como Adhyatman, o eu superior. Claro e evidente. Se tudo nesse universo é transitório e todo esse universo está em Brahman, se Brahman fosse apenas isso, ele seria transitório. Isso que acolhe tudo que é transitório é a energia, a manifestação, o brilho, o poder de Deus. Então, a primeira característica de Brahman, que é nunca perecer, diferencia-o de todos os objetos materiais, pois todos perecem ao longo do tempo. Itens efêmeros nunca perduram. Não é? Então, é isso. Aqui surge um padrão teológico que permeia a Gita, como veremos na próxima sessão. Esse padrão apresenta dois conceitos fundamentais. O primeiro, Deus e as almas são um só. Nesse caso, ambos são Brahman. Mas Deus é ainda maior, sendo o Brahman superior, ou melhor dizendo, ou em outros termos, o Purusha e o Purushottama. Deus e as almas são, em última análise, pessoais. Krishna define explicitamente a natureza de Brahman como o eu superior, não como um estado em que o eu dissolve-se em impessoalidade eterna. A Gita indica de outras maneiras que uma linguagem aparentemente impessoal, em última análise, refere-se à pessoa de Krishna. Mesmo em português, podemos descrever uma pessoa como termos aparentemente impessoais, tais como ele é uma força a ser reconhecida, uma verdadeira intuição, o âncora do time, etc. Ou seja, a pessoa é descrita em qualidades. Ok? Ele é um poder, né? Mais ou menos isso. Uma força da natureza, não se diz isso às vezes. Pode-se também descrever um Deus pessoal em português com atributos impessoais. Deus é a verdade. É verdade. Deus é a minha rocha e fundamento. Deus é o meu caminho. Então, se ele for caminho, não é uma pessoa, né? Ele é um caminhar. Não. Ele é a pessoa. Meu caminho, figurativamente, significa dizer que ele é o meu viver. Mas ele é a pessoa. Da mesma forma, a parte de referências a Brahman, Krishna refere-se a si mesmo no gênero neutro como Jnayan, o cognoscível. Em 6 versos ele faz isso. Também nessa passagem, o contexto deixa claro que o cognoscível, o neutro, é uma pessoa. Por exemplo, suas mãos e pés estão em toda parte, e em toda parte seus olhos, cabeças e bocas. Ele ouve em toda parte do mundo e permanece a cobrir tudo. Né? Evidentemente que aqui estamos é um ente, né? Então, embora o verso 4:24 identifique vários componentes da oferenda como Brahman, fogo, oblação, o ato de oferecer, etc., Krishna depois revisita esses mesmos componentes, afirmando que ele, Krishna, é, na verdade, todos esses elementos. Assim, Krishna é a oferenda, o mantra, a oblação, o fogo e etc. Né? É como se diz, né? Bhagavan, Bhagavata, a escritura, e Bhakta são um. Em que sentido? Todos estão irmanados nessa interioridade do Bhagavan. Né? Mostrarei mais elaboradamente na próxima sessão por que e como Krishna identifica-se com os objetos materiais,
tais como o fogo e a manteiga. Por enquanto, considere o uso que Krishna faz da palavra arpanam, oferenda. É com essa palavra que iniciamos em 4.24, onde Krishna fala de uma oferenda a Brahma, Brahman Arpanam. Krishna traz de volta essa palavra Arpanam no capítulo 9, versículo 27, onde ele declara: tudo o que fizeres, comeres, ofereceres ou presenteares, faze disso uma oferenda Arpanam a mim. Assim, a oferenda a Brahman resulta ser uma oferenda a Krishna. Isso não é monismo. Deus e a alma são distintos. A alma presta adoração, Deus é adorado. Isso é muito claro e isso é um ponto realmente importantíssimo de se destacar na leitura do Bhagavad Gita. Vedanta é Upanishads, Brahma Sutras e Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, que é uma espécie de afirmação dos Brahma Sutras, né, numa escala ascendente, né? Upanishads, Brahma Sutra fala dos Upanishads e Bhagavad Gita reúne os Brahma Sutras. Ele esclarece que, evidentemente, as almas estão adorando a Deus. Então, evidentemente, isso não é monismo. Evidentemente, isso não é monismo. Evidentemente, isso não é monismo. Para compreendermos esse tema central da Gita, a natureza de Deus e o relacionamento de Deus com as almas, mergulharemos na língua sânscrita original da Gita, que traduzirei para o leitor no sentido mais simples, direto e literal de cada palavra. Aqui ele está explicando a tradução literal que contém o livro, né? Poucos são fluentes em sânscrito, e minha intenção é fazer tudo o que puder para levar o leitor mais próximo possível do texto original. E aqui eu digo novamente, né? Diferente do Bhagavad Gita como ele é. Ok? A qual Swami Prabhupada mesclou o seu objetivo teológico com a formação das palavras do texto. Aqui não, aqui ele separa isso, o texto é como ele é e ele explica. Aqueles que preferem fazer traduções altamente esotéricas e não literais das palavras deveriam pelo menos saber o que estão traduzindo para não tornarem as palavras sem sentido. Afinal, se qualquer coisa pode significar qualquer coisa, tudo em última análise não significa nada. Algumas pessoas podem achar esse pensamento encorajador, ou seja, você dá significados, né, assim, elásticos, mas não podemos incluir Krishna entre elas. Você está querendo dizer que Krishna não apoiaria isso. Aquelas palavras têm uma precisão. Eu não vou dizer aqui que o professor aqui está fazendo uma crítica ao Swami Prabhupada, definitivamente não. Ele era um grande devoto, um grande, né, assim, filho espiritual e seguidor, né, admirador profundo do Swami Prabhupada, mas concretamente o que temos aqui é um elogio ao rigor da tradução, ok? Então vamos cuidadosamente considerar a natureza de Deus na canção de Deus, a Bhagavad Gita. Ou seja, a Bhagavad Gita é canção do Senhor, né? Não tem como escapar disso. E com o ensejo, como né, deixa aqui, teremos a apresentação do próximo episódio, que será sobre Deus, né? Características de Deus, que nós vamos ler, se Deus permitir, no próximo episódio. 1h18, bastante, né, longo, mas aqueles que estão interessados vão gostar. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, de todo o coração, desse episódio. Continuamos, se Deus quiser, na próxima semana, todas as quartas-feiras, vamos lendo e comentando este livro muito bacana, que é o Guia Completo da Bhagavad Gita com tradução literal. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz de modo geral. Fiquem todos com Deus.